jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Iniciamos aqui o nosso Comunidade de Oração, pela nossa Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Aqui nos reunimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quantas vezes você, no seu dia a dia, nos seus afazeres, com as pessoas com as quais você convive, você sentiu o Senhor se manifestar, sentiu a presença de Deus? Às vezes a gente, no silêncio, na intimidade do nosso coração, pedimos sempre que o Senhor se manifeste, às vezes em sinais extraordinários. Só que nós bem sabemos que por muitas vezes o Senhor se manifesta na simplicidade do dia a dia. É no sorriso da criança, é no cuidado que você dá a alguém que é idoso ou enfermo, é no seu trabalho bem realizado, promovendo inclusive vida em outras pessoas. São diversas as situações das quais nós podemos perceber a manifestação plena de Deus mesmo na vida da gente. Antigamente, ele se fazia presente muitas vezes nos eventos naturais, pela natureza, nos trovões, nas grandes luzes. E aí, muitas vezes ele aparecia na brisa leve, aquela brisa quase como que imperceptível. Às vezes o Senhor se manifesta na sua vida com um abraço. E aí a pergunta que eu deixo a você, no início desse nosso momento de oração é: será que nós estamos atentos aos sinais da presença do Senhor em nossas vidas? Será que nós estamos conseguindo perceber às vezes que Ele bate a nossa porta, que Ele deseja entrar em nosso coração e sobretudo que Ele deseja transformar a nossa existência? Acredito que valeria muito a pena a gente parar um pouquinho para poder perceber essa presença, visto que o nosso Deus é sempre solidário, presente na vida nossa. E é claro que com esta presença, nós queremos sempre pedir ao Senhor que a nossa vida seja repleta de bênçãos. E neste mês dedicado ao dízimo, nós bem sabemos que todo aquele que faz a experiência do dízimo é porque percebe essas bênçãos em suas vidas. Bênçãos que não são simplesmente fatores ou sinais materiais, mas a bênção da saúde, a bênção da harmonia do lar, da compreensão entre os seus membros. São tantos motivos os quais nós temos que agradecer e assim nós queremos nos achegar no coração de Deus, agradecidos por todas as bênçãos e sobretudo pelos sinais de sua presença entre nós. Deus é fonte de todas as bênçãos. Senhor, ensinai-nos a abrir o coração a vós. Deus abençoa sempre. Senhor, ensinai-nos a acolher as vossas graças. Deus é bom para com todos. Senhor, abençoai a humanidade que chama por vós. Deus sacia a nossa fome da vida. Senhor, abençoai a todos que vos procuram e desejam. Deus dá significado à nossa existência. Senhor, abençoai a quem vive sem vos conhecer. Deus abençoa porque nos ama. Senhor, abençoai as pessoas que ainda não conhecem o amor. Deus é infinitamente generoso. Senhor, abençoai a nossa vida. Derramai sobre nós vossas graças, nossa comunidade, nossas famílias. Senhor, ensinai-nos a contribuir com o dízimo, com alegria e generosidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para a nossa reflexão hoje temos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas,
porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A recusa à palavra de Deus, meus amados irmãos e irmãs, sem dúvida alguma deve gerar um enrijecimento. Quem se fecha à palavra se torna muitas vezes escravo. Escravo de ideologias, escravos de modismos, escravo de coisas que de fato não produzem frutos, como nós refletíamos no dia de ontem. Aqui Jesus ele coloca algo que é muito importante, sobretudo aqueles que na intimidade estão com Ele. Eles tendo a intimidade do Senhor, eles crescem. E que bom saber que Jesus dá a cada um de nós a possibilidade de ouvi-lo, seja diariamente, seja nos momentos comunitários. Todos nós somos chamados a nos aproximar daquilo que o Senhor fala a cada um de nós, porque a nós é dado algo que é muito maior, visto que, se nós temos mais conhecimento, é claro que a nós será muito mais cobrado. No entanto, quanto mais nós crescemos no conhecimento do Senhor, mais nós somos convidados a crescer. Por isso que a gente não vive de modo estático ou de modo paralisado na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que aqui nós temos um fator que é muito claro. Por mais que às vezes as pessoas escutam, por mais às vezes que elas estão no caminho junto com Jesus, elas não se colocam à disposição para transformar mediante aquilo que elas escutam ou mediante aquilo qual elas vivem. Como se a fé professada na igreja fosse uma e o meu papel enquanto cidadão fosse outro completamente diferente. Triste perceber que às vezes as oportunidades que o Senhor nos concede passam diante de nós e nós não as abraçamos, não agarramos com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Por isso que no início eu comecei o nosso momento de reflexão falando sobre o modo como que o Senhor se manifesta na vida da gente. Às vezes a gente reclama pelo pouco, só que é naquele pouco que nós encontramos razão, inclusive, para poder bendizer e dar graças a Deus. É naquele pouco que nós encontramos a força para não desanimar. Até porque cada um, como nós já conversávamos aqui em outros momentos, possui algo que é muito íntimo, que é muito pessoal, que é muito próprio. Então nós não poderemos, ou não poderíamos de modo algum, dizer que alguns têm mais e outros não. Não. A cada um é dado uma possibilidade. E, na verdade, a cada um é dado uma única possibilidade diante da palavra de Deus, de escutá-la e de acolhê-la. Então não sejamos aqueles que se recusam a ouvir, mas tenhamos os ouvidos abertos e o coração também, para que o Senhor possa frutificar na vida de cada um de nós. É o que nós desejamos, é o que nós pedimos, e pedimos também, é claro, que fonte de bênçãos possam ser derramadas na vida de cada um de nós, para que o nosso coração seja um coração sempre de modo progressivo, um coração sempre generoso e que se transforma mediante a graça do Senhor que recai sobre ele. Que assim possa ser e que nós também sejamos esse canal na vida dos irmãos e das irmãs. E hoje nós nos alegramos com o aniversário da irmã Edneia, da Edna de Souza e do padre Irineu Claudino Sales, ele que é o cura da Catedral de Colatina. E hoje às 18 horas nós teremos a reunião com o Conselho da Comunidade Nossa Senhora das Graças do Queixada. Então fica aqui o nosso convite àquela comunidade de modo especial, o nosso abraço também aos aniversariantes e a nossa oração a você que sofre e que passa por algum tipo de tribulação. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida, sobre o seu dia e que você possa sentir essa força que é a presença do Senhor manifesta entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. Um excelente dia para você e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço. Tua igreja, Senhor.